Eu pedi à inteligência artificial para montar o ranking dos maiores atacantes da história do Cruzeiro, considerando só centroavantes e pontas. E já adianto, o resultado ficou quente. Teve fenômeno que nem entrou no top 10, teve nome gigantesco fora do top 5 e teve posição que vai incomodar muito o cruzeirense. Porque aqui a inteligência artificial não olhou só fama, não olhou só nostalgia e nem se guiou apenas por quem ficou mais bonito na memória da torcida. O peso caiu em cima do que cada atacante realmente construiu com a camisa do Cruzeiro: números, protagonismo, títulos, longevidade, impacto em jogo grande e tamanho histórico dentro do clube. E tem mais. No fim, a inteligência artificial ainda deixou 3 menções honrosas, porque segundo ela não dava para fechar essa discussão sem citar nomes que bateram muito perto da lista principal. Então segura até o final, porque esse top 10 mistura pioneiros, heróis de Libertadores, artilheiros decisivos e figuras que ajudaram a mudar o patamar do Cruzeiro no futebol brasileiro. E começando o ranking, em 10º lugar, Natal. Natal entra abrindo a lista porque tem uma força que pesa demais em qualquer ranking histórico do Cruzeiro. Jogo grande de verdade. Foi ponta decisivo da equipe que derrubou o Santos de Pelé na Taça Brasil de 1966 e ainda marcou nas 2 partidas da decisão. Isso, por si só, já coloca o nome dele em outra prateleira. E quando você soma esse peso com mais de 70 gols pelo clube e a ligação direta com uma geração que mudou o Cruzeiro de escala nacional, o 10º lugar fica muito defensável. Talvez não tenha o mesmo volume de outros nomes mais acima, mas tem uma presença histórica forte demais para ficar fora. Na 9ª posição, Roberto Batata. Aqui entra um nome que mistura produção, simbolismo e uma sensação permanente de legado interrompido cedo demais. Roberto Batata foi titular absoluto do time campeão da Libertadores de 1976. Fez 110 gols em 285 jogos e já era central naquela equipe antes da tragédia que encerrou sua vida de forma precoce. A inteligência artificial teve um cuidado importante aqui: não transformar a história dele em romantização vazia. O que pesou foi o que ele já tinha construído em campo. E o que ele construiu foi grande. Batata era ponta, era atacante de presença, era decisivo e já tinha tamanho para ser lembrado entre os grandes mesmo sem a comoção que sua história provoca. Em 8º lugar, Alcides. Alcides talvez seja um dos nomes que mais crescem quando a lista sai do senso comum e entra no território da história de verdade. Foram 144 gols em 278 jogos, uma permanência longa em alto nível e um papel muito importante na consolidação do clube em outra era do futebol. Ele esteve na primeira partida oficial da era profissional do Cruzeiro e virou um caso clássico de atacante que não depende só de memória afetiva para ser valorizado. Os números seguram o nome dele. A duração da trajetória também. E quando a inteligência artificial olha para a longevidade com boa produção, Alcides aparece como uma candidatura muito sólida. É um daqueles jogadores que muita gente mais nova talvez não cite de imediato, mas que a história do Cruzeiro não deixa apagar. Na 7ª posição, Ninão. Se o assunto é explosão ofensiva nas primeiras décadas do clube, poucos nomes chegam perto do impacto de Ninão. Ele aparece entre os maiores artilheiros da história do Cruzeiro e carrega um feito que ajuda a explicar o tamanho da lenda. Marcou 10 gols em um único jogo, recorde que atravessou gerações. A inteligência artificial valorizou muito esse ponto, mas não ficou só nele. Ninão foi dominante em sua época. Esteve no primeiro grande ciclo vencedor do então Palestra e ajudou a construir a fama de um time que já fazia chover gol muito antes do Mineirão existir. Talvez ele perca algumas posições por comparação com nomes que uniram mais longevidade ou peso simbólico em outras eras, mas o pico ofensivo dele é tão absurdo que deixá-lo baixo demais seria injustiça. Na 6ª posição, Bengala. Bengala é o tipo de nome que mostra como a história ofensiva do Cruzeiro começou muito antes da era mais televisionada do clube. Foram 172 gols em 247 jogos, participação no tricampeonato de 1928 a 1930 e artilharia do estadual de 1932. É número de atacante histórico mesmo. A inteligência artificial colocou Bengala acima de Ninão por um motivo simples: permanência com produção altíssima. Ele não foi só um pico. Foi constância, presença e importância em um período longo. Além disso, virou um dos rostos mais fortes da fase Palestra Itália, quando o clube ainda estava fincando as raízes da própria grandeza. É um nome menos popular hoje, mas muito pesado quando o critério é obra construída dentro do clube. Em 5º lugar, Marcelo Ramos. A partir daqui, a lista começa a entrar em território muito mais sensível.
Marcelo Ramos fica na porta do top 4 porque junta tudo que normalmente derruba qualquer resistência em ranking de torcedor. Muito gol, título grande, gol decisivo e identificação fortíssima com a camisa. Foram 162 gols em 361 jogos, lugar no Hall da Fama do clube, participação importante no título da Libertadores de 1997, principalmente, o gol da final da Copa do Brasil de 1996, um dos lances mais marcantes da memória cruzeirense dos anos 90. Marcelo Ramos não foi só um centroavante de boa estatística. Foi um nome de decisão. E atacante de decisão, em clube grande, quase sempre sobe degraus. A inteligência artificial só não colocou mais alto porque o top 4 tem uma carga histórica ainda mais pesada. Em quarto lugar, Joãozinho. Aqui a lista ganha muito peso emocional e histórico ao mesmo tempo. Joãozinho não entra tão alto só porque foi brilhante tecnicamente. Ele entra porque virou um símbolo de era. Foram mais de 470 jogos com a camisa do Cruzeiro, quase 120 gols, e principalmente o gol do título da Libertadores de 1976, eleito pela torcida como o mais importante da história do clube. Isso é gigantesco. Quando um atacante fica eternamente amarrado ao gol mais emblemático da história de um clube desse tamanho, ele deixa de ser apenas grande. Ele vira parte da identidade do time. E Joãozinho também foi isso. Ponta esquerda lendário, dono de carisma, talento e longevidade, ele ocupa uma posição muito alta porque representa como poucos a alma de uma geração cruzeirense. Em terceiro lugar, Palhinha. O top 3 começa com um dos maiores casos de centroavante decisivo da história do Cruzeiro. Palhinha fez 145 gols em 434 jogos, mas o que realmente empurra o nome dele para cima é o tamanho do seu protagonismo em 1976. Ele foi o artilheiro da Libertadores daquele ano com 13 gols em 11 partidas. Isso é brutal. Não é só ter sido campeão. É ter sido o grande finalizador de uma campanha que mudou a história do clube. Palhinha tinha faro de gol, presença de área, peso técnico e uma relação fortíssima com o torcedor. O duelo dele com Joãozinho é muito real, e talvez seja uma das discussões mais fortes de toda a lista. A inteligência artificial deixou Palhinha acima porque, quando olha para o tamanho do centroavante dentro da campanha continental mais marcante daquela geração, o peso ofensivo dele salta demais. Em segundo lugar, Nijinho. Se alguém defender Nijinho em primeiro, não estará forçando nada. Porque o tamanho dele dentro da construção da identidade do Cruzeiro é colossal. Foram 208 gols em 257 jogos, status de maior ídolo da era pré-Mineirão, peso enorme em títulos estaduais, fama de carrasco em clássico e ainda marca de ter sido o primeiro jogador atuando em Minas convocado para a seleção brasileira. Isso é muito mais do que estatística. Isso é fundação histórica. Nijinho ajudou a erguer uma parte do Cruzeiro que o torcedor moderno nem sempre conhece bem, mas que foi decisiva para transformar o clube no que ele se tornaria depois. A inteligência artificial segurou ele em segundo apenas porque existe um nome que reúne impacto histórico, excelência técnica e salto de patamar nacional de um jeito quase perfeito. Em primeiro lugar, Tostão. No fim, a inteligência artificial colocou no topo o nome que para muita gente ainda representa o auge técnico da história do Cruzeiro. Tostão é o maior artilheiro do clube. Passou da casa dos 240 gols em 383 jogos e foi o cérebro ofensivo do time que venceu o Santos de Pelé na Taça Brasil de 1966, o título que colocou o Cruzeiro de vez no centro do futebol brasileiro. O que faz o caso dele ser tão forte não é só gol. É a combinação rara de inteligência, refinamento técnico, peso em jogo grande e dimensão histórica. Tostão não é apenas um atacante lendário do Cruzeiro. É um dos maiores jogadores que o futebol brasileiro já produziu. E quando esse jogador, além de tudo, é o maior artilheiro do clube e o rosto de um título transformador, fica muito difícil tirar dele o primeiro lugar. E antes de finalizar, a inteligência artificial ainda deixou 3 menções honrosas, que segundo ela ficaram muito próximos de entrar na lista. A primeira é Evaldo. Um nome que talvez não apareça tanto nas conversas rápidas, mas que tem muito argumento histórico. Ele foi o artilheiro do Cruzeiro na Taça Brasil de 1966 com 6 gols, fez 108 gols em 294 jogos e participou diretamente de um dos momentos mais revolucionários da história do clube. Ficou fora porque a inteligência artificial entendeu que outros atacantes conseguiram combinar esse peso com mais longevidade simbólica ou mais centralidade dentro de suas eras. A segunda é Raimundinho. Aqui entra um ponta esquerda de muita produção e muito tempo de casa.
Foram 110 gols em 323 jogos, além dos títulos mineiros de 1956, 1959 e 1960. É uma ausência que pode incomodar quem gosta de olhar para a história inteira do clube, porque ele tem volume e permanência. A inteligência artificial só deixou fora porque alguns nomes acima entregaram mais em campanhas de impacto nacional ou ficaram mais marcados em jogos que entraram de vez para a memória do torcedor. E a terceira é Ronaldo. Talvez a menção honrosa mais chamativa de todas. Porque, em talento bruto e pico de explosão, ele pisaria no top 10 sem dificuldade. Só que aqui a régua era a grandeza histórica dentro do Cruzeiro. E aí o tempo pesa. Foram 56 gols em 58 jogos, a artilharia do Mineiro de 1994 com 22 gols e uma passagem meteórica, devastadora e curta demais. O fenômeno foi absurdo. Mas a permanência foi pequena demais para colocá-lo acima de atacantes que moldaram eras inteiras do clube. Agora eu quero saber de você, qual foi a maior injustiça dessa lista? Quem ficou de fora e merecia estar na lista? E qual é o seu top 10 dos maiores atacantes da história do Cruzeiro? Escreve nos comentários a sua lista e os motivos. Deixa o like, senta o dedo no hype e se inscreve no canal ativando o sininho. Até a próxima!